Eu gostaria de convidar os irmãos nesse momento a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do verso 35 até o verso 38, onde nós vamos meditar nesta noite. E o texto ele começa falando naquele momento sobre que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ele está retratando aqui aquele tempo, no momento ali do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, da forma como ele ia de fato caminhando, seguindo ali em meio aos povoados, nas cidades, indo em busca das pessoas, falando que ele estava desenvolvendo ali seu ministério, ensinando nas sinagogas, que ele vinha pregando o evangelho do reino e também vinha então curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o ministério do Senhor Jesus Cristo, caminhando ali no meio dos povos, era exatamente indo, ensinando, pregando e curando as doenças e enfermidades. Mas, particularmente no versículo 36, tem algo que é muito forte. Diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perceba que esse texto, normalmente, quando a gente lembra dele, porque Jesus viu as multidões, se compadeceu delas e viu como essas multidões estivessem exaustas como ovelhas, e aflitas como ovelhas que não têm pastor. É muito comum que a gente olhe para esse texto e associe essa questão diretamente conosco. Pensando, olha, eu estava lá, eu sou uma ovelhinha que estava aflita, exausta, e o Senhor Jesus Cristo olha para mim. E de repente a gente para e pensa e olha assim, então isso é muito bom a gente olhar para um texto como esse e saber que Jesus Cristo se compadece de nós, que Ele tem compaixão de nós. E essa, na verdade, é uma realidade, é uma verdade da palavra do Senhor. De fato, o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor se compadece de nós. Mas quando a gente olha no contexto deste texto, quando a gente olha para o que o texto vai dizer logo em seguida, a gente percebe que a nossa percepção, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, não é como a gente sendo o alvo da compaixão do nosso Senhor, mas como a gente passando então a ser como um instrumento nas mãos do Senhor para exercer compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor. Perceba que Jesus Cristo vai dizer que que o texto vai dizer que Jesus via as multidões e que ele se compadece delas. E percebe que as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós que somos povo de Deus, nós já somos ovelhas do seu pastoreio. Nós podemos dizer confiadamente, como disse Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na certeza de que, de fato, o Senhor é que tem caminhado conosco, o Senhor que tem, de fato, nos guiado, nos protegido e que Ele é o nosso pastor. Mas perceba que o texto vai continuar, e nesse momento que depois dele perceber as multidões aflitas e exaustas, diz que ele se dirige aos seus discípulos e diz, olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a realidade que ele disse para os discípulos não foi, olha, eu estou aqui me compadecendo de vocês, porque vocês são ovelhinhas lindas do Senhor, mas ele disse, olha, vocês estão vendo a multidão lá fora, vocês estão vendo aquelas pessoas que não têm o Senhor, aquelas pessoas que não têm Cristo no nosso contexto. Essas pessoas, a gente precisa olhar para elas e da mesma forma como Jesus se compadeceu das pessoas que estavam lá fora, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e a gente deve também da mesma forma se compadecer das multidões. É interessante como a gente tem uma tendência de olhar e dizer, olha, o mundo está perdido. E é verdade, o mundo está perdido. O mundo jaz no maligno. E a gente pode ter duas posturas distintas, percebendo a perdição em que o mundo se encontra. Dizer, olha, esse mundo está muito difícil, esse mundo está muito cruel, esse mundo está terrível. E poder dizer, Senhor, Maranata, Senhor Jesus Cristo, vem, leva logo a tua igreja e leva a gente junto conosco, e leva a gente porque esse mundo está difícil demais, a situação aqui está terrível, e eu não quero conversa com essas pessoas do mundo que estão aqui fora ao meu redor. E seria uma postura de egoísta de olhar dizendo, eu já sou ovelha do Senhor, eu já não caminho mais aflito e exausto, porque o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, e eu posso caminhar seguro e assim interceder em favor da minha vida e dos meus queridos e querer que Jesus Cristo volte logo. Ou eu posso ter uma outra postura, de olhar para esse mundo tenebroso em que a gente vive, para olhar para as pessoas ao nosso redor, e ao invés da gente ter medo do mundo, ao invés da gente querer ter distância das pessoas que estão lá fora, a gente se compadecer delas.
A gente olhar para as multidões que estão ao nosso redor, as multidões que estão lá fora, no entorno das nossas igrejas, e perceber, meu Deus, eu preciso me compadecer dessas multidões que estão ao meu redor. Eu não devo olhar com ojeriza para o mundo que está lá fora, eu devo sim rejeitar o pecado, mas eu devo olhar com compaixão para as pessoas, sabendo que elas caminham de formas contrárias aos propósitos de Deus, porque elas andam exaustas, elas andam aflitas e elas andam perdidas, porque elas são de fato ovelhas que não têm pastor. E nós que temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso pastor, a gente precisa olhar com esse mesmo olhar que Jesus Cristo teve, com as multidões que estavam ao seu redor, nas cidades e nos povoados por onde ele andava, e ele se compadeceu delas. Da mesma forma, nós devemos nos compadecer das pessoas que estão no nosso entorno. E talvez, e aí o desafio que ele coloca para os discípulos, é dizer exatamente isso. Olha, ele se dirige ali aos discípulos e vai dizer: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os desafios, quando a gente olha para esse mundo tenebroso onde a gente vive, os desafios quando a gente olha para a sociedade corrompida onde a gente vive, para um alto índice de criminalidade, para uma injustiça social terrível, a gente precisa se compadecer das pessoas que estão lá fora e levar para elas o pão da vida, levar para elas o Senhor, para que elas também, assim como nós temos o nosso pastor, que cuida de nós, que se compadece de nós, ele também se compadece delas, e que a gente também possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, na vida dessas pessoas que estão no nosso entorno. Então, quando a gente olha para o mundo que está lá fora, para o mundo perdido, a gente tem que crer verdadeiramente no poder transformador do Evangelho, para levar vida, para levar mudança, para levar de fato o conforto, a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. E ele diz então nesse desafio, de que a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. O desafio da igreja do Senhor Jesus Cristo, de levar o Evangelho a todos os perdidos que estão na face da terra, é muito grande. Mas os trabalhadores são poucos. E às vezes quando a gente fala disso, a gente pode pensar numa realidade assim difícil, de pouco evangelho, de povos não alcançados. Mas se a gente parar para pensar na nossa realidade mesmo, aqui no nosso entorno, em São Luís do Maranhão, a gente também tem uma multidão de pessoas ao nosso redor, que vivem exaustas, que vivem aflitas, que são ovelhas sem pastor, e que elas podem ser usadas, que nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra do Senhor para essas pessoas. E aí a nossa postura pode ser aquele extremo de dizer: Senhor, leva a gente, porque esse mundo está difícil, ou Senhor, usa a minha vida, como agente transformador dessa sociedade, para que eu de fato possa ser sal da terra e luz do mundo e promover, e ser um agente de transformação, como instrumento nas mãos de Deus, para promover a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Os trabalhadores são poucos. Muitas vezes nos nossos afazeres, nas nossas atribuições, a gente não olha muito para as pessoas que estão no nosso entorno. E aí que vem o grande desafio. Nós somos tomados pelo amor do Senhor. E a palavra do Senhor também nos desafia a amar as pessoas que estão no nosso entorno, a olhar e amar as multidões que estão aflitas e exaustas. E lembrar então que os trabalhadores são poucos. E a nossa postura deve ser: eis-me aqui, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. Mas também ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O nosso desafio enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo é lembrar do nosso papel de ser sal da terra e luz do mundo. Da nossa realidade de olhar e ver esse mundo tão complicado que a gente vive e pensar: eu posso ser instrumento nas mãos do Senhor para mudar essa realidade. Não pela minha própria força, não pelo meu próprio entendimento, não por causa de uma visão política, mas pelo poder transformador do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós olhamos para uma sociedade tão corrompida, o que nós, enquanto igreja do Senhor, podemos fazer para mudar essa realidade, não é se envolver e se engajar. O que nós podemos fazer, se envolver e se engajar politicamente, é se envolver e se engajar num grande movimento de proclamação do Evangelho, de levar a palavra do Senhor àqueles que não o conhecem. Então, quando a gente fala sobre compaixão hoje, a gente não está falando, o foco de hoje não era pensar na compaixão do Senhor por nós, mas para que a gente de fato possa seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que se compadeceu das multidões que estavam ao seu redor, que a gente possa da mesma forma se compadecer daqueles que estão à nossa volta, lembrando que são ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor.
nós conhecemos o bom pastor, que nós possamos levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, ser instrumento nas mãos de Deus para mudar a realidade do nosso entorno.